Boa noite, cá estamos nós novamente. Bom, hoje é dia 15 de dezembro de 2019. Contando o dia de hoje, faltam 17 dias para o primeiro raiar de 2020 na nossa vida. É interessante que quando a gente cria uma áurea de desejo, de percepção, de busca, essa áurea ela vai expandindo, né? Porque toda energia, ela tem duas possibilidades. Uma primeira possibilidade é a possibilidade da expansão. É lógico que se eu não cuido disso, pode ser que o contrário ocorra, que ela comece a encolher, né? Mas eu acredito que nós estamos juntos nessa caminhada de 21 dias, né? Começamos, hoje já é a nossa quinta reflexão. Eu acredito que nessa nossa interconexão, eu daqui, vocês daí, né? Já tem aí algumas pessoas queridas entrando, né? Vindo para poder acompanhar essa live. Então eu estou acreditando que nessa nossa jornada nós vamos criar uma perspectiva de expansão de consciência e expansão de energia. E essa nossa expansão energética, com certeza, já está construindo um 2020 melhor. Para mim, para você, para todos nós, para aqueles que estão próximos a nós e até mesmo para aqueles que nós nem vamos nos conectar materialmente, mas que de alguma forma, em algum local, estarão recebendo aí um pouco disso que nós estamos emanando, daquilo que nós estamos provocando, né? Então vamos à nossa reflexão de hoje. Eu falei anteontem sobre o processo de individuação, né, que é uma perspectiva relevante. Se eu quero construir algo melhor, esse algo melhor tem que começar com um eu melhor. Não existe uma experiência melhor para um eu que não está melhorado. Não existe um mundo melhor para um eu que não está buscando melhorar. Essa história de eu quero melhorias. Toda e qualquer melhoria começa a partir do centro. Eu sou o centro, né? Esse centro vai repercutir uma possibilidade de melhoria no meu redor. Então, quer um mundo melhor, você quer um Brasil melhor, você quer uma cidade melhor, você quer uma família melhor, você quer um trabalho melhor, você quer amizades melhores, tudo começa, o epicentro é aqui. Eu sou o centro. E a partir daqui eu posso emanar tudo que vai atrair esse melhor. Então, o processo de individuação é, de acordo com Jung, o pai da psicologia analítica, é a possibilidade de que eu atualize todo o potencial que eu tenho enquanto ser para ser melhor para mim e ser melhor para os outros ao meu redor. Bem, essa coisa do processo de individuação, ele é uma proposta do nosso self, da nossa essência, né? Então, o self, enquanto essência que eu sou, ele faz essa proposta, ele convida o ego, ele chama assim: vem, ego, vamos caminhar, sai desse lugar que você está, que até pode parecer confortável, mas que não é tão bom assim, vamos fazer uma jornada. Nessa jornada, nós vamos ter algumas dificuldades? Sim, teremos. Nós teremos desafios? Sim, teremos. Mas essa jornada nos conduzirá a melhores aspectos e a melhores possibilidades de nós mesmos. Esse é um convite que nós recebemos o tempo todo. Nem sempre nós, enquanto ego, enquanto essência ligada à matéria, nós nem sempre escutamos esse convite. Por vezes escutamos, mas rejeitamos. Sabe, tem uma história, que é uma história bíblica, que traz pra gente um entendimento muito interessante sobre a postura do ego, né? E do que o ego muitas vezes faz quando ele escuta o convite do self para essa jornada de transformação. Essa história, talvez você conheça, a história de Jonas, né? Então, Jonas era um profeta, né? Tá ali no Antigo Testamento. Inclusive tem um livro de Jonas, né? Um livro curto, de 4 capítulos, vale a pena você conhecer melhor essa história. Mas então Jonas, ele era um profeta. O papel do profeta qual era? Era levar essas profecias divinas e proferi-las aos povos para os quais Deus, então, requeria dele essa entrega, né?
O profeta era como um carteiro, né, que entregava as cartas divinas, levando ali para a mitologia grega, né, como Hermes, né, que levava ali as mensagens dos deuses. Bom, mas enfim, Jonas foi chamado para poder levar uma mensagem para uma cidade chamada Nínive, mas Jonas não era muito fã de Nínive, muito menos dos ninivitas. E aí o texto é muito engraçado porque o texto diz assim: e eis que Jonas se dispôs. Bom, ele se dispôs, a gente logo pensa, né? Se dispôs para fazer aquilo para o qual foi chamado. Nina. Ele se dispôs para fugir. Então Jonas se dispôs para fugir para uma outra cidade chamada Tarsis. Então é tipo assim, né? O selfie tá me chamando para vir para cá e eu me disponho para ir para lá. Eu estou chamada para amar, mas eu me disponho a ter raiva das pessoas. Eu estou chamada a perdoar, mas eu me disponho a continuar magoada, porque eu acho que eu tenho razão de estar magoada, porque o que você fez para mim. Eu sou chamada para ter sucesso profissional, mas eu me disponho para continuar vivendo uma história de fracasso. Eu sou chamada para alegria e eu continuo me dispondo para ter uma vida de tristeza. Sabe essas histórias assim? E Jonas então se dispôs, e aí a história continua e diz que ele entra num barco para ir para essa cidade oposta, e aí ele vai dormir lá no barco, lá no fundo do barco ele vai dormir. E o fundo do barco representa o quê? Representa o estado de inconsciência. Quando eu vou lá para o fundo, eu estou no estado de total inconsciência. Eu não quero assumir as minhas histórias, eu não quero assumir as minhas verdades, eu não quero assumir as minhas responsabilidades, então eu vou dormir. Você já teve isso? Quando você estava sobrecarregado, dá um sono terrível, o sono da morte, né? Porque na verdade é o sono da inconsciência, é o sono de eu não quero entrar em contato com isso. E acontece que enquanto ele está lá dormindo no barco, vem uma grande tempestade e os homens, né, daquele navio, o capitão do navio e os outros tripulantes começam a lançar sorte para ver o que está acontecendo, porque aquela tempestade não era a tempestade comum que eles estavam acostumados a enfrentar no mar. E aí eles falam, nossa, nós já olhamos para todo mundo que está aqui, mas tem alguém que ainda não veio, é alguém que está dormindo, é um passageiro, ele comprou passagem, ele está lá no fundo do barco. E eles chamam Jonas. Bom, eu vou parar a história por aqui, a história continua, mas por que eu estou lembrando esse episódio específico e por que eu contei até aqui? Porque o nosso self, que é essa nossa essência, né, esse nosso eu essencial, e ele nos chama para uma jornada de transformação. E aí eu quero te fazer uma pergunta. O que você está respondendo a essa jornada de transformação? Será que você tem se disposto a fazer o que o self está te convidando ou você está se dispondo a fazer o contrário? De certa maneira, esses 21 dias que eu me propus fazer com você, de selfies diárias, de encontros diários, é um chamado. Foi um chamado do meu self para mim mesma e eu aceitei, né? Eu aceitei todo dia quando eu entro aqui ao vivo com você, quando eu posto isso depois lá no Face para poder ficar lá para quem quer assistir depois, quando eu escrevo texto, né, que traz as ideias mais detalhadas, né, do que eu falo aqui na selfie. Isso tudo sou eu aceitando a proposta do meu self. E o convite que eu te faço, de repente, é a oportunidade que o seu self te dá também para essas transformações. Você está aceitando? Quando eu aceito a proposta do meu self, quando o ego se entrega para o self, então as coisas se abrem. Você quer que 2020 se abra na tua vida profissional, nos relacionamentos, no relacionamento amoroso, nas relações familiares, nas relações de amizade, na vida financeira? Em que você está querendo que o universo se abra para você? Então eu quero te dizer e quero que você tenha muita clareza disso, que a abertura do universo para você, ela está intimamente ligada ao fato do seu ego aceitar o convite do self. Isso gerará abertura, né? Bom, então, quando eu falei de individuação há 2 dias atrás, eu falei dos 3 passos que nós temos que dar no processo de individuação.
Sendo que o primeiro passo tem a ver com reconhecimento. E ontem eu gravei sobre isso, né? Sobre reconhecer as nossas personas, sobre entender que as personas, enquanto papéis que eu assumo, eles são partes, mas eles não são o todo. E hoje, inclusive, eu publiquei um texto, publiquei aqui no Face, no Instagram, tá publicado lá no Face também, um texto onde eu falo com mais detalhes, né? O texto eu aprofundei mais nos detalhes e nas 4 dicas para que a gente faça esse processo de reconhecimento. Hoje o meu objetivo aqui com você é falar sobre a sombra, ok? Porque o segundo passo da individuação é isso, é olhar para minha sombra e reconhecer os aspectos que estão ocultos ali nesse espaço da sombra. Então a gente tem que primeiro entender o que é esse conceito para Jung. Jung chama de sombra tudo aquilo que nós não estamos acessando aqui agora no nosso contexto atual. Ó, a Idio aqui falando que foi excelente o texto. Obrigada, querida, saudade. Gratidão, viu? Por estar acompanhando e por estar dando aí esse feedback. Bom, então tudo aquilo que eu não tenho no nível da consciência tá ali no subterrâneo. O que tá no subterrâneo é a sombra. A sombra, ela contém tudo o que são sentimentos primitivos. Então vamos lembrar, você não vai lembrar de você nesse momento da infância, mas você vai lembrar de alguma cena que você já viu. De uma criança muito pequenininha, ali por volta de 2 aninhos, quando ela entra na fase das mordidas. Nem toda criança passa por essa experiência, mas algumas crianças, elas mordem muito. Então vão para a escola, mordem os coleguinhas, mordem os primos, né? Então ela passa por essa fase da mordida. A fase da mordida é justamente isso, o instinto primitivo. Ela sente raiva, ela não dá conta de verbalizar, de explicar o que ela está sentindo, ela vai, morde, né? Então ela é um bichinho. Nós nascemos animaizinhos, né? E aí a gente vai aprendendo a ser gente, nós vamos nos humanizando. Mas o fato de nós nos humanizarmos não elimina os nossos instintos primitivos, as nossas emoções primitivas. Você já ficou com vontade de morder alguém? Hã? Não é porque se alguém é muito gostoso, você falou, ai, vontade de dar uma mordida nessa bochecha tão gostosa. Não. Vontade de morder de raiva. Ai, que ódio, vou morder. Então, se você em algum momento sentiu isso, é o seu instinto primitivo que está aí guardado. Esse eu escondido, nós colocamos lá coisas ligadas, sabe, aquilo que a gente não pode aceitar? No processo educacional, nós somos educados no sentido de que algumas coisas são feias. E, inclusive, isso é muito cultural. Você conhece culturas onde, quando se come algo muito saboroso, uma forma de dizer que foi saboroso, que você gostou daquilo que você acabou de comer, é arrotar? Na nossa cultura isso não é bonito e não é aceitável. Arrotar à mesa, ai, que horror, que falta de educação. Então, na nossa cultura, a gente aprende a esconder certas coisas, certos comportamentos, certos pensamentos, certos sentimentos. E a gente vai escondendo de tal forma que isso vai, sabe, meio que decantando, vai indo para baixo. E quando chega num espaço do qual nós já nem lembramos mais, isso então agora é a sombra, é o eu escondido. Eu escondi tanto, porque as personas, como eu falei no vídeo de ontem, no texto também que eu publiquei, as personas, elas me ajudam a esconder coisas que eu não quero mostrar na sociedade, mas de certa forma eu sei o que está por trás, né? Tipo assim, eu quero te... Mas eu falo assim, ó, querida, ó, querido. Então isso é uma persona, é a máscara que eu ponho aqui agora para nossa relação. Mas quando eu escondo algo que nem eu mais sei, então uma raiva que nem eu mais sei que sinto, um ódio que nem eu mais sei que sinto, isso tá no lugar que é a sombra. Eu me recordo, por exemplo, aqui agora falando com vocês, de um atendimento que eu fiz há muitos anos atrás, de uma paciente com câncer, né? E assim, as doenças físicas, elas têm uma correspondência psicológica. Boa parte das pessoas que desenvolvem algum tipo de tumor, algum tipo de célula cancerígena, ela pode estar com isso conectado a processos de dor, de sofrimento psicológico. Isso pode estar conectado, por exemplo, a sentimentos de mágoa, de profunda raiva, que não necessariamente ela sabe que sente. Então olha que interessante no caso dessa paciente. Quando em psicoterapia eu conversava com ela sobre as questões que porventura ela tinha como dor, como sofrimento, como raiva, ela se expressava sempre como alguém que não tinha
Não tenho raiva de ninguém, nunca tive. Não tenho raiva de ninguém e nunca tive. Não tenho mágoa de ninguém e nunca tive. Gente, uma pessoa que não consegue perceber as raivas que tem, as mágoas que tem, isso sempre me dá muito medo em psicoterapia, muito medo. Porque não existe alguém que não tenha ou raiva ou mágoa e que não tenha vivido isso em algum momento da vida. Então, se a pessoa não consegue reconhecer, é porque ela jogou isso debaixo do tapete de tal forma, isso ficou tão obscuro que foi para a sombra. Ela não está negando no sentido de que ela não quer expressar. Ela já não consegue mais acessar o sentimento. E no caso dessa paciente, né, ao longo do processo psicoterápico, em que é o que a psicoterapia faz, apoiar a pessoa a entrar em contato com as suas verdades mais profundas, mesmo aquelas que já estão no nível do inconsciente, num dado momento da terapia, ela foi me contar um pouco da infância dela e ela disse assim, o meu pai, tadinho, ele assim, né, mas não era por mal. Olha que estranho, já começa logo desculpando, nem falou ainda o que é, já começa desculpando. Ai, tadinho, ele era severo com a gente, mas era pro bem. Gente, é lógico que era pro bem. O pai não faz um mal pro filho querendo fazer, pelo menos assim, né? Não dentro de um padrão de normalidade. Mas aquele próprio ato dela de ir desculpando o pai na fala, antes mesmo de falar o que o pai tinha feito, era uma forma de negar um sentimento que estava em algum espaço. Essa é a sombra, estava guardado na sombra. A sombra é um espaço que guarda também nossos traumas, entende? Então estava guardado, esses traumas estavam guardados no nível inconsciente. Ok, e aí ela começou a me contar como que esse pai severo agia. Os irmãos todos pequenos, inclusive ela, crianças de 3, 4, 5 anos de idade. Era escadinho, o mais velho tinha 5, ela tinha 4, tinha de 3. Ele tinha que matar o porco de madrugada para levar para vender na cidade. E então ele levantava os filhos e dizia, se eu vou trabalhar, vocês vão ficar acordados. Então ela conseguia se lembrar da madrugada fria, todos sentados ali fora vendo o pai matar o porco. Ela não conseguia se conectar à dor que aquilo tinha causado na alma dela. Uma dor física e psicológica. Imagina o que é para uma criança de 4 anos ver, né, um porco sendo morto. E o que é para essa criança ver isso às, sei lá, 3 horas, 4 horas da manhã, que era um horário que ela naturalmente estaria dormindo, como qualquer criança deveria estar. E o que seria para ela estar ali, inclusive no frio, porque ela relatava a experiência do frio. Depois ela me contou que mais à frente o pai melhorou um pouquinho a situação e comprou um carro, uma caminhonete, com a qual então ele levava as coisas para a cidade para vender, então já era melhor do que a carroça. Só que o pai cuidava muito dessa caminhonete e aí ele ficava preocupado da caminhonete não cair nos buracos. Então na época de chuva, né, não dava para saber muito o tamanho dos buracos da estrada. Então ele punha ela para descer, e aí ela já tinha uns 5, 6 anos, ele colocava ela para descer do carro, para entrar no buraco, porque dependendo de onde a água batia nela, ele sabia o tamanho do buraco para saber se ele podia passar com a caminhonete ou não. E ela falava dessas coisas como se nada disso tivesse gerado sofrimento. E onde vocês acham que estava esse sofrimento todo? Armazenado no inconsciente, armazenado nesse espaço da sombra. E em falando de sombra, o problema da sombra no tocante às dores que lá estão armazenadas, aos traumas que lá estão armazenados, é que eles não ficam ali simplesmente, eles saem e eles começam a exalar. É como se a gente jogasse sujeira debaixo do tapete por muito e muito tempo e uma hora essa sujeira saísse de lá, né, em forma de ácaro que nos fizesse adoecer. Não fica guardado, não tem como você guardar, é energia, você não guarda, não tem, por mais que você tente suprimir essa energia, ela vem, só que ela vem desconectada da experiência enquanto experiência racionalmente vivida. E no caso dela, toda essa dor e essa mágoa que ela sequer sabia que tinha, ela estava colocando para fora em formato de células cancerígenas. Foi uma terapia, né, muito positiva, no sentido de que quando ela começou a entrar em contato e perceber o que doía, então realmente ela pôde perdoar esse pai. Porque o ato de perdão, gente, ele é acima de tudo um ato de consciência. Como que eu vou perdoar se eu não me dei conta ainda que esse alguém me magoou? Então o ato de consciência, ele precede o ato do perdão. E por que eu tô falando disso tudo agora?
Porque se para criar o processo de individuação eu necessito entrar em contato com as minhas sombras, você precisa começar a refletir sobre. E essas minhas palavras podem cutucar você, pode gerar para você alguns cutucões que podem inclusive ser incômodos, né? Mas que ao mesmo tempo vão te possibilitar visitar esse espaço, que é o espaço da sombra. Mas a sombra não é simplesmente o espaço de guardar as nossas dores. Hein? Então vamos um pontinho a mais. A sombra ela é um espaço também onde estão guardados potenciais. Os nossos potenciais não colocados para fora, né? Então vamos pensar na energia da raiva? A energia da raiva. A raiva é um dos sentimentos que culturalmente não são muito aceitos, né? Mas a raiva tem uma energia própria. Cada sentimento, cada emoção, ela tem uma frequência própria, tem uma energia própria. Então, de repente, eu jogo lá na sombra toda a raiva e eu sou a pessoa que nunca entra em contato com a raiva. Então, perigo número 1. Quando essa raiva vier de lá, ai, ai, ai. Olha o risco, tá? Então, uma pessoa 100% boa, gente, o que ela tem? Ela tem guardado na sombra 100% de ruindade, não é? É exatamente isso. Uma pessoa que é só boa, tenha medo dela. Porque o dia que sair da sombra, o lado escuro da maldade dela, então, não sei, os riscos que isso gera. Mas a raiva, então, enquanto potencial, quando colocada para fora, vamos pensar. Uma pessoa, no momento de raiva, ela ganha uma energia extra que possibilita que ela realize coisas extraordinárias. Às vezes é no momento da raiva que a pessoa ganha uma energia para poder terminar uma corrida em primeiro lugar. Sabe? Porque quando a gente pensa de raiva, a gente pensa em xingar, a gente pensa na raiva expressa nessa forma de briga, de guerra. Não, gente. A raiva ela pode ser expressa em outros formatos. Ela pode ser expressa numa energia que te impulsiona para vencer uma corrida, na energia que te impulsiona para poder bater aquela meta, na energia que te impulsiona para dar o seu melhor. E de repente a raiva é uma emoção que você reprimiu e um potencial que você tem guardado na sua sombra, né? De repente a passividade que você aprendeu a desenvolver não te deixa mais em paz. Porque passou da medida e você precisa de uma energia ligada àquelas emoções de descontentamento, né? Para que você venha à tona com uma resolução. Tá captando a mensagem? Então, na sua sombra também tem guardado um monte de potencial que você está precisando colocar para fora. Pensou nisso? Tem uma frase de Jung que eu quero ler aqui para vocês. Ele diz assim, olha... Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz. Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas se conscientizando da escuridão. Então, se eu quero alcançar o meu máximo potencial de iluminação, se eu quero me tornar a melhor versão que eu posso ser de mim mesma, se eu quero em 2020 conseguir os melhores projetos, eu não vou fazer isso no campo das ideias, dizendo, eu vou ser o máximo, eu vou conseguir, eu vou. Isso é uma parte importante do processo, mas ela não é a única. É importante também que você se conscientize da escuridão, da sombra, do que está guardado. Quer no tocante aos traumas, quer no tocante às dores, quer no tocante ao potencial. E uma outra ideia interessante, e aí também tem essa ideia, né, e traz essa ideia pra gente, é que a sombra é o nosso remédio amargo. Quando você era criança, você corria de remédio amargo? Ou você ainda corre de remédio amargo agora? A sombra é o nosso remédio amargo. Mergulhar na sombra e conhecer a nossa sombra não é tão agradável assim. Por vezes vai gerar sofrimento. Teve uma vez que eu fiz um curso aqui em Brasília, eu estou dizendo aqui em Brasília porque eu ainda estou em Brasília. Eu terminei agora há pouco o curso de coaching aqui, me despedi dos meus alunos, vim aqui correndo fazer essa live, né? Porque eu tenho que me encontrar com vocês todos os dias. E vou daqui a pouquinho embora para Goiânia. Bom, mas olha só. Eu estava então aqui em Brasília fazendo um curso, certa feita com o Lindomar.
E nós víamos e voltávamos de carro. E esse curso foi um curso que mexeu muito comigo, porque era um curso teórico, mas as teorias, né, foi um curso inclusive de análise junguiana que nós fizemos. As teorias iam fazendo eu entrar em contato com os meus próprios conteúdos. E eu acessei muitos elementos da minha sombra que estavam ali guardados, armazenados há tanto tempo que eu nem sabia. Eu nem sabia que ainda estavam lá enquanto dores, né? Referentes à perda de um irmão, né? Tive a perda de um irmão, referente a questões familiares, referentes a N questões que estavam guardadas, eu não sabia que estavam. E aí era muito interessante, eu não sei se você já fez de carro o caminho de Brasília a Goiânia, né? Mas no meio do caminho, dizem que tá no meio do caminho, tem o Gerivá, a gente gosta de parar lá, né, para lanchar, enfim. Então, geralmente eu saía daqui de Brasília tão mexida, lidar com a sombra não é fácil, entrar em contato com a sombra não é fácil, e eu ia falando e chorando. Então eu chorava e falava e chorava e chorava e falava e chorava até no Gerivá. Aí no Gerivá eu chegava as lágrimas para descer, para comer alguma coisa. Aí eu comia alguma coisa, me restabelecia. Do Gerivá para frente eu ia conversando e rindo e espairecendo. Mas você percebe? Eu precisava de metade do caminho para desaguar. Quando nós entramos em contato, é um remédio amargo, é um sabor amargo entrar em contato com a sombra, mas é a cura. Fazer esse curso aqui daquela época foi uma proposta do meu self que eu aceitei e que tinha a ver com uma cura interior para mim, tinha a ver com entrar em contato com aspectos. Se você quer um 2020 melhor, se você quer sucesso nos seus projetos, não existe caminho fácil. Existe o caminho de contato com o remédio amargo. Dá para topar? E aí eu quero usar aqui uma outra frase de Jung. Ele diz assim, olha, a coisa mais assustadora é aceitar a si mesmo completamente. Talvez por isso a gente fique sempre nas versões minúsculas, né? A gente vai sempre para sinopses, a gente quer sempre ver em partes, a gente quer fracionar, né? É isso ou aquilo. Isso é uma ideia muito do Ocidente, né? Ou é bom ou é ruim, ou é branco ou é preto, né? Ou é belo ou é feio. E nos aceitarmos na integralidade, aceitarmos por completo quem nós somos, é um grande desafio, como o próprio Jung diz, é assustador, mas é o caminho. E se você se aceita por inteiro, então você vai fazer o caminho da flor de lótus. E é com essa ideia que eu quero encerrar essa live de hoje. A flor de lótus, ela é um grande símbolo no Oriente, né? Porque a flor de lótus, ela representa o potencial máximo do nosso crescimento, da nossa individuação, do nosso caminho de plenitude espiritual. A flor de lótus, ela está ali, né, nos ambientes de lagoa, e ela lança o pendão dela para o mais profundo. Ela desce o pendão, até que o pendão dela inferior alcance, que é a raiz, né? A própria raiz, até que a raiz dela alcance a lama, o fundo do lago, a lama. E então, o mesmo tamanho que ela conseguiu alcançar em profundidade para atingir a lama é o tamanho que ela joga para o alto, é o tamanho do pendão para cima onde nasce a sua flor. Então, quando você vê uma flor de lótus belíssima, deslumbrante, grandiosa, saiba que ela teve um grande trabalho para buscar em profundidade e se conectar com a lama. O que é o conectar-se com a lama? O que é descer profundamente? É a conexão com o inconsciente. É a conexão com a nossa sombra, é aceitar as nossas próprias mazelas, as nossas dores, o nosso lado obscuro, aceitar que eu sinto raiva sim, que eu tenho mágoa sim, que eu sinto ódio sim, sabe? Parar com essas frescuras dessa sociedade que nos obriga, isso não pode, não pode? Tá bom, então vamos nos desumanizar, ok? Eu não posso atualizar a raiva e o ódio de maneira a ferir outros e a mim mesma. Isso eu não posso. Mas entender que isso faz parte de quem eu sou, gente, é a única possibilidade de desenvolvimento. É lançar a sua raiz para entrar em contato com o seu lamaçal pessoal, com uma lamaçal da sua vida, que vai te dar a força necessária para você alcançar altos graus, altas metas, altos propósitos. Então eu fecho desejando nessa noite que você consiga interiorizar um pouquinho disso que foi tratado,
para que você faça esse caminho com muita coragem de integrar e assumir a sua sombra como parte de si, para que a partir daí você construa o seu melhor. Vamos juntos em direção a esse melhor? Beijo grande e amanhã te vejo de novo. Tchau, tchau!